Oi galera do meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de Umbrella Academy e esse é aquele vídeo que eu prometi nos vídeos anteriores. Por quê? Porque aquela teoria dos 5, essa tal teoria merece um vídeo especial e por ser um vídeo especial eu trouxe quem? Uma pessoa especial? A Aline Bianca, ela aqui do lado. Olá Aline! Nossa, quanto tempo que a gente não grava vídeo juntos, né? Não é, menino? A gente só fica fazendo teoria no WhatsApp, que nem doido, e a gente não vem pro YouTube. É, dificilmente vem pro YouTube. Mas chegamos aqui pra gravar sobre The Umbrella, por quê? Porque a Umbrella bugou a nossa mente no final de semana. E pra vocês terem ideia, a gente recebeu uma semana antes e ficamos só comentando sobre isso. O que é aquele tal 5 velho? E o 5 jovem? Qual que é a relevância dele comparada ao do 5 velho que tava dentro daquele bunker paradoxal? Antes da gente começar a linha narrativa dessa tal teoria, que é uma teoria doida, já quero deixar claro pra vocês que é uma teoria doida. E se fosse uma teoria normal, né, então não ia valer muito. Mas antes de começar eu quero saber, Aline, o que você achou dos 5 velho, dos 5 jovem, o que você espera pra esses dois 5? Você acha que é o mesmo, acha que não? Olha, como você já sabe, eu tô completamente bugada, sabe? Eu não sei muito bem o que pensar e você foi uma pessoa que clareou um pouquinho a minha mente, porque eu assisti o final e eu fiquei igual o meme da Nazaré, sem entender absolutamente nada do que tava acontecendo ali. Mas eu acho que tudo que tá acontecendo em The Umbrella Academy pode ter envolvimento sim do Five. Eu acho que ele que é o causador de tudo, ele que tá manipulando todo mundo. E às vezes eu acho que ele, velho, manipula ele mesmo pra fazer aquilo que ele quer pra chegar naquela coisa. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu também acho. Eu sinto, na verdade, que ele vai ser o ponto de início da série e ao mesmo tempo o ponto final. Sim. Então, pra mim é o maior personagem. Assim, eu amo a Alicent, ela é minha primeira personagem por inúmeros motivos que eu já citei em outros vídeos. Mas o 5 é meu segundo personagem favorito, por quê? Porque o cara é foda. E eu falo cara por quê? Porque ele já é velho, já é idoso, sei lá quantos anos ele tem. Mas ele já é um senhor de idade, então a gente sabe que ele tem muita vivência e por ter essa vivência toda, ele tem muito conhecimento. Vamos falar que ele é uma pessoa que tem conhecimento. E assim, é sorrateiro no que ele quer fazer. E esse é o problema que a gente vai falar aqui. Ele ser sorrateiro. Por quê? Porque eu sinto que ao mesmo tempo que ele sabe tudo que tá acontecendo, aquele 5 que tá dentro do bunker, ele não poderia falar pro 5 jovem, porque isso interferiria na linha temporal. Então, a única coisa que ele falou foi: não salve o mundo. É porque tem toda a questão da tatuagem, das estrelas e tal, que eu acho que ficou uma coisa muito em aberto, assim, sabe? Tipo, nessa temporada, no final, a gente vê que ele faz um acordo com a Alicent. Então eu fiquei pensando, e se em algum momento ele acabou fazendo o acordo, na verdade, com o Five, sabendo tudo que aconteceu? E exatamente por isso que ele fala, não salve o mundo, entende? Porque sabia que se não salvasse, ia ter todo o rolê do portal, e aí eles iam pra esse novo universo criado. Eu acredito sim que o Five, ele tá muito mais à frente do que a gente imagina e do que ele mesmo, mais novo, sendo que não é tão novo assim, imagina também. Faz todo sentido, principalmente porque nessa minha teoria, eu sinto que ele seja a pessoa que vai fazer o começo da série acontecer. Então, a morte do Hargreaves lá na primeira temporada é uma incógnita que a série tentou preencher as lacunas, a gente entende a motivação, que era pra todos se juntarem no final das contas, então a morte foi o pivô da reunião dos Umbrellas, mas e se o próprio 5 tinha a ver com essa morte, porque ele falou, se você fizer isso, Hargreaves, no final das contas você vai reencontrar sua esposa nesse tal planeta, porque ele gostava muito dessa esposa dele, mandou, ela tá lá na Lua, né, a gente vê isso quando o Luther tá na Lua, e o foco dele era tentar fazer essa esposa dele aparecer de novo, né, voltar à vida. E aqui, no final, a gente percebe que ele consegue isso, tá? Ele, a esposa, governando o mundo Hargreaves, porque pra mim virou o mundo Hargreaves monopolizado por ele. Então, e se o Five chega lá e fala, ó, eu sou do futuro, um futuro onde você está com sua esposa, mas pra você chegar até esse futuro, você teria que morrer aqui. Então, vamos lá, porque os Umbrellas precisam se reunir pra tudo acontecer. Tanto a Vanya fazer o caos que ela precisa fazer na primeira, depois ir para Dallas, depois ir pra terceira do hotel. Parece louco? Parece louco. Na verdade, é uma teoria louca. Mas os 5 têm a capacidade de fazer tudo isso. E aí que eu entro no ponto onde, pra isso tudo acontecer, ele teria que ter criado a comissão. Porque a comissão não existe sem o 5 velho. Porque o 5 velho é o fundador da comissão. E pro 5 velho fundar a comissão, o 5 novo, jovem, teria que voltar pro passado pra fazer isso acontecer. E aí entra também o paradoxo do avô. Ele criou o próprio paradoxo. Tudo isso que tá acontecendo é um paradoxo. Então,
pra rolar tudo que rolou, ele tem que voltar e fazer as coisas caminharem do começo pra rolar tudo que rolou e vice-versa. É muita cara do 5 se sacrificar pelo bem maior pra fazer com que a linha temporal se encaminhe. Não sei se pra você faz sentido isso. Não, faz muito sentido. Eu acho que ele é o ponto focal, assim, de todas as histórias, né? Todo mundo acha que é o Victor e tal, porque é o causador do fim do mundo, mas eu acho que vai muito além, porque se você parar pra reparar, tudo começou, na verdade, quando o Five, ele volta pra época deles ali. Tudo bem que Hargreaves que morreu e tal, e acabou juntando todo mundo, mas eu sinto que a história andou mesmo quando ele voltou. E eu sinto, às vezes, que ele tá manipulando ele mesmo, sabe? Ele do futuro, do passado e tal. Eu não sei se é possível, em algum momento, ele ter ido para o futuro. Amigo, viagem no tempo. Eu penso assim, igual De Volta pro Futuro. Se tu pode ir pro passado, tu também pode ir pro futuro. No segundo De Volta pro Futuro, o Marty McFly, ele vai pro futuro e vê ali toda uma confusão e tenta mudar algumas coisas. E quando ele tenta mudar essas coisas do futuro, aí ele acaba criando uma linha temporal completamente diferente e tal. Então, eu acho que existe sim, já que The Umbrella Academy tá fazendo tanta coisa louca, eu vou muito longe nas teorias, porque eu acho que agora, a partir de agora, depois disso, tudo é possível. Tipo, eu fiquei me perguntando se o Five, de alguma maneira, ele não foi pro futuro e tudo que a gente tá vendo é ele tentando voltar pro passado pra corrigir coisas do futuro e por isso que ele tá manipulando ele mesmo. Eu tô bugando. Principalmente porque a gente sabe que tentar mudar o futuro não dá certo. Então, e se ele tentou mudar o futuro e aí no final da série ele perceber que não adianta ele querer mudar o futuro? Na verdade, ele tem que deixar o futuro como tá. Então, pro futuro acontecer, ele teria que voltar no passado e fazer as coisas acontecerem. E aí, seria legal, interessante se a série pegar essa perspectiva e abordar na quarta temporada, que eu espero, aliás, que seja a última e feche a história bem, com ele costurando tudo. Ele olhando os irmãos de uma perspectiva diferente. Então a gente vê cenas da primeira temporada com ele lá no fundo, olhando os irmãos fazendo tais coisas. E aí ele sabe que esse irmão vai pra lá, então aí ele faz esse irmão aqui. Nossa, já tô imaginando toda a doideira que ele pode construir. Porque, querendo ou não, como você disse, o Hargreaves morrer foi o ponto inicial? Foi o ponto para todos se reunirem. Mas o apocalipse do que o 5 queria impedir era, no caso, o grande agravante para a primeira temporada, que depois gerou a segunda, que depois foi para a terceira. Então, o 5 foi o ponto inicial depois do ponto inicial. Deu pra entender, né? Deu. É confuso, assim, mas quando a gente fala de viagem no tempo, a gente tem que colocar em mente que qualquer coisa é possível. Eu acho que foi o que essa temporada mostrou. E não é somente viagem no tempo que eles estão falando, sabe? É sobre alienígenas também. E o que mais me deixou desconfiada dessa temporada e toda essa história do personagem é, de fato, esse momento dele velho e a tatuagem. A tatuagem eu acho que vai ser um ponto muito importante pra ele mesmo descobrir o que tá acontecendo. Por quê? Eu fiquei me perguntando por que ele falou pra não salvar o mundo. Justamente porque ele queria que chegasse nessa posição mais pra frente aí de criar esse novo universo pra depois ele criar a comissão e toda essa coisa. Então, eu acho que foi um negócio muito dele manipulando ele mesmo pra chegar no ponto que ele quer, sabe? Só que eu acho que esse Five que a gente viu nessa temporada, nem ele sabe o que tá rolando. Ele foi manipulado por ele mesmo. E não só tatuagem, se a gente for parar pra pensar, pode ter a ver, como também o braço cortado desse tal 5. A gente tem que lembrar que na cena que o 5 jovem fez a tatuagem, ele falou pro Pogo, completa o ciclo aí, então faz a tatuagem, porque ele sabia que ele, na verdade, era aquele 5 velho. E aí as pessoas perguntam, mas tá, como que ele envelheceu? A gente sabe que o 5 não envelhece por causa de tudo que aconteceu antes. Eu sinto que depois do que aconteceu e ele foi para esse planeta novo, ele perdeu os poderes e ele conseguiu envelhecer. Então, ele foi envelhecendo aos poucos. E aí, quanto mais ele foi envelhecendo, ele foi percebendo que ele precisava voltar para as coisas acontecerem. Talvez, sei lá, não diria que apareceria um Kugelblitz nessa nova realidade, mas aconteceria alguma coisa muito grande para ele precisar voltar para fazer tudo da linha do tempo acontecer da forma que era necessária. Tanto que eu tava me questionando, na segunda temporada da série, ele se encontra com ele mesmo. E eu fiquei tipo, nossa, eu tava reassistindo e eu fiquei, esse 5 é estranho que ele encontrou. Ao mesmo tempo que a gente pode pensar que é um 5 de uma linha temporal divergente, por exemplo, uma linha temporal que ele ainda não viveu o que o 5 jovem viveu. A gente também pode cogitar
que aquele 5 possa ser o 5 velho que a gente conhece aqui com a tatuagem. Nós não sabemos. E ele teria que mentir pro 5 jovem falando: nossa, a gente se encontrou, paradoxo temporal, ah... Então ele teria que fazer todo esse teatro pro 5 não saber o que aconteceria depois. Então, sei lá, esse 5 sempre me pareceu estranho. Desde o primeiro momento que eu vi, ele chegando ali em Dallas, aparecendo em Dallas, que o 5 foi reencontrar ele, né? E, sei lá, eu acho que pode ser que ele, como já sabia de tudo, ele precisava reencontrar ele mesmo em Dallas. Ele pode pensar, nossa, mas eu não tava em Dallas nesse dia. Sei lá, não sei. Ai, eu tô certo? Crer. Eu não sei, eu tô boia. Não, amigo, assim, não tem como alguém estar certo ou estar errado. Vamos combinar que ninguém ia imaginar o que aconteceu nesse final. Ninguém. Não tem como. Foi muita criatividade, foi muita loucura. É viagem no tempo e alienígena junto. Porque se fosse só viagem no tempo, eu acho que é uma coisa mais pé no chão, sabe? Querendo ou não, dá pra gente fazer umas teorias. Mas quando a gente coloca alienígenas, quando a gente vê a mulher do Hargreaves aparecendo no final, eu fico, não, peraí, tem alguma coisa além do que a gente tá imaginando. Eu até fiquei pensando se até o nascimento deles, não sei se foi impressão minha, mas até isso eu sinto que foi uma Eita, caceta! Até isso eu sinto que foi uma manipulação dos próprios alienígenas, entendeu? Pro Hargreaves fazer o que ele queria. Então, exatamente por isso que ele quis adotar as crianças, mesmo não querendo e não gostando de crianças, porque ele sabia de tudo que ia acontecer. Tudo, pra mim, é um plano dele, sabe? Até o nascimento das crianças, eu acho que foram os aliens mesmo que jogou ali os negócios pras mães engravidar, e eles são meio alienígenas até. Na minha teoria de outro vídeo, eu tinha falado que o Hargreaves acabou roubando aquela máquina de uma espécie alien que ele não conhece, até porque ele fala que ele não sabe de onde vem aquela máquina. E daí ele pegou esses tais esporos e aí espalhou pelo mundo pra fazer nascerem as crianças, porque ele sabia que essas crianças seriam a bateria pra máquina que ele precisava funcionar. Essa era uma teoria que eu fiz em outro vídeo, que eu não lembro qual vídeo que foi, mas eu falei um pouquinho mais sobre isso. Sim, é tudo uma grande manipulação dele, não é? Ele não queria filho, ele não gosta de criança, mas assim, ele quis essas crianças porque certamente ele já sabia que elas iam nascer. Eu tenho muita fé nisso, assim, e eu cheguei nessa questão deles serem meio alienígenas justamente por isso, porque a gente não pode esquecer que eles nasceram de uma maneira não natural, né? As mães não sabiam que estavam grávidas, tem toda essa história, mas a gente nunca teve uma justificativa plausível pra isso, por exemplo. A gente simplesmente aceitou, beleza, eles nasceram de uma maneira estranha, sobrenatural, mas não tem uma explicação se você parar pra pensar. Então eu acho que a explicação vem aí, sabe? Eu acho que quando você para pra pensar na história como um todo, você vai vendo quanto o Hargreaves, ele tá muito mais em cima dessa história, ele sabe muito mais do que a gente imagina. E eu desconfio do Five também, justamente por ele ter essa capacidade de viagem no tempo, ele ter criado a comissão. Se você parar pra pensar, são os dois personagens mais misteriosos que tem, né? O Hargreaves e o Five. Eu acho que os outros estão apenas ali na história deles, entende? Faz todo sentido. Então, assim, eu acho que já deu pra finalizar a nossa loucura aqui com tudo isso que a gente já disse. Eu sinto que tudo se conecta, então o braço cortado, que a gente viu o braço dos 5 jovens sendo cortado, talvez seria engraçado se a Layla, por exemplo, aparecesse, cortasse o braço dos 5 e falasse: eu lembro que o 5 velho que a gente viu tava com o braço cortado, então calma aí, 5, pá! E cortasse o braço dele. E daí ele voltasse com o braço cortado pra fazer tudo pra o loop se concretizar. Mas cada mínimo detalhe eu acho que vai fazer muito sentido pra quarta e última temporada. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso que eu tinha pra falar hoje. Não esqueça de conferir o vídeo que eu vou fazer também lá no canal da Aline. Tá bem legal, aposto que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like que ajuda muito e se inscrever no canal da Aline também, que é muito importante. Faça tudo isso. Um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Eu adoro teorias malucas e muito obrigada por ter me chamado, porque falou de coisa maluca, eu tô dentro. É nóis. Vão lá no meu canal se inscrever, porque eu tenho um boleto pra pagar. Obrigada. Todos temos. Beijo, gente. Tchau.